Apocalipse, capítulo de número 5, verso de número 8. Apocalipse, capítulo de número 5, verso de número 8. Diz assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Agora ainda em Apocalipse, capítulo de número 7, verso de número 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Queridos, estamos no mês de missões, o mês de abril nas igrejas batistas. Nós temos falado isso, e se porventura é a primeira vez que você veio, então talvez você, para se alocar, perceber em que terreno você está, nas igrejas batistas é comumente aceito o mês de abril, o mês missionário, onde falamos sobre missões nacionais. Por esse motivo, grande parte da nossa igreja nos 2 cultos tem vindo com uma camiseta específica da agência missionária que nós, como Igreja Batista Lagoinha, em São Miguel Paulista, temos apoiado. Onde o pastor Ramon, pastor auxiliar nesta igreja, ele é cofundador, codiretor, e esta igreja não só apoia com recursos financeiros a agência que fortalece a liderança indígena, bem como também envia pessoas para fortalecer a liderança indígena. Pastor Sandro já foi, eu já fui, Anderson já foi, Selmo já foi, e o próximo que está indo agora é o pastor Tarcísio, que pregou à noite no domingo passado, justamente para dar respaldo às lideranças indígenas para que eles possam continuar o trabalho do reino de Deus naquele lugar. Então, abril é sim o mês missionário. E quando eu olho para o livro do Apocalipse, nós podemos ler o livro do Apocalipse com 2 lentes. Quando lemos o livro do Apocalipse, eu posso colocar a primeira lente. E a primeira lente, quando eu leio o Apocalipse, é a lente do passado. Então eu, em nossa era, neste exato momento, quando leio o Apocalipse, eu não posso achar que o Apocalipse é de uso exclusivo para o nosso tempo, ou só para o nosso tempo, porque não é. Por isso que quando eu leio o Apocalipse, eu tenho que ter uma lente voltada ao passado. Quando eu parto do pressuposto do aqui e agora, lendo o Apocalipse, olhando para trás, eu tenho que lê-lo sim, tentando trazer aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco para a nossa contemporaneidade. Entretanto, perceber também o que Deus falou através do livro do Apocalipse para aqueles que viveram na época em que o Apocalipse ele foi escrito. Antes do Apocalipse falar com cada um de nós, nesta era, neste momento, o Apocalipse primeiro falou para aquele povo. Esta é a primeira lente. A segunda lente é a lente futurística. Aí eu já parto do pressuposto do próprio Apocalipse. Então o Apocalipse ele é o ponto de partida, ele é o marco zero, o ponto inicial. E quando eu estou nesse marco zero, nesse ponto inicial, o Apocalipse então aponta para o futuro. E quando nós olhamos do Apocalipse como marco zero para o futuro, nós vamos ver que existe um povo. Este povo é o povo de Deus. Esse povo é um povo triunfante. O livro do Apocalipse não é outra coisa senão a vitória do povo de Deus, a vitória de Jesus sobre o mal, a vitória de Jesus sobre o pecado, a vitória de Jesus sobre as potestades demoníacas, e não
só a vitória de Jesus, mas também a vitória de todo o seu povo que sofreu, que passou necessidades por causa do nome dele, e o Apocalipse mostra o fim. O Apocalipse mostra que nós somos mais do que vencedores, isso já está mais do que determinado. É assim que eu devo ler o Apocalipse, com a lente do passado e com a lente do futuro. O que é o Apocalipse? É um livro profético, sim é. É um livro da revelação, sim é. Talvez na sua concepção você sempre ouviu dizer que é o livro do fim das coisas. Entretanto, o livro do Apocalipse também é o livro missionário. É por isso que eu não posso ler somente com a lente do passado, e também não posso ler somente com a lente do futuro, mas eu tenho que colocar o livro do Apocalipse também no meu exato momento de agora, no meu presente. Ele é um livro missionário. E por que é um livro missionário? Porque ele mostra que aquilo pela qual a igreja ela foi chamada para ser, chamada para fazer, a igreja concluiu. A igreja terminou, e agora todos nós no Apocalipse estamos ao lado do nosso Deus. Logo, o livro do Apocalipse é um livro missionário. E missões é isso. Missões é quando você recebe uma incumbência e você parte para cumprir essa incumbência. Missões é quando você passa a revelar, passa a mostrar o amor, o carinho de Deus. E não só o amor, o carinho de Deus, como também a sua existência através de ações, como eu preguei no domingo passado, na parte da manhã. No culto da manhã eu trouxe um tema dizendo missões e assistência social. Pois não existe como separar, é indissociável o trabalho missionário, o amor de Deus da ação social. E aí passei a demonstrar como a igreja, ela pode revelar, ela pode demonstrar que Deus existe, que Deus é amor, que Deus se importa através da ação social. E dentre as muitas coisas que eu falei, eu disse que a igreja poderia servir a comunidade, por exemplo, tendo um carro. Foi o que eu falei. Falei que a igreja poderia comprar um carro, servir os irmãos que não têm como fazer o traslado de vir para a igreja ou de voltar para casa. Foi o que eu falei. Aí eu brinquei. Irmãos, igreja para mim é isso. Eu disse no domingo passado, no culto da manhã. E coloca dinheiro aqui no gasofilácio para ver se eu não faço. Foi essa a minha expressão. Esta mensagem ainda não subiu no YouTube. Eu gostaria muito que você assistisse assim que ela estiver no YouTube, Missões e Assistência Social. Hoje pela manhã, eu estou na porta cumprimentando os irmãos da manhã. Aí então um dos irmãos esperou eu cumprimentar a igreja inteira. E me chamou, pastor, eu posso falar contigo? Eu disse sim. Fala, meu amigo, o que tu quer? Pastor, aquilo que tu falou para mim no domingo passado, que o senhor falou na igreja, no culto da manhã, foi algo que mexeu comigo. E eu queria saber se o senhor aceita eu doar um carro para a igreja. Eu falei, amém, irmão, da hora, eu não sabia o que falar. O que tu fala? Porque às vezes eu estou aqui pregando, mas será que eu acredito no que eu prego? E a resposta é sim, irmãos. Não pense mal, eu acredito sim. Mas não achei que seria tão rápido. Não achei que seria tão rápido. Esse irmão falou para mim, pastor, vai cair um dinheiro na minha conta essa semana. E eu já tenho a pessoa que já me ofereceu. E eu vou comprar e vou doar para a igreja. Agora eu só estou precisando de um motorista para buscar e levar os irmãos. E eu estou orando para isso. Missões é isso. É ver a pessoa em necessidade, não só em necessidade espiritual, e não só em necessidade emocional, mas na carência, porque o Evangelho é um Evangelho de pobre. Quando você fala do Evangelho, quem são os mais receptivos ao Evangelho? Os pobres. Tanto que Jesus diz no Sermão do Monte, bem-aventurados pobres. Aí você fala, pobre de espírito, pobre da vida. Mas essa vida é abrangente, é vida espiritual, é vida psicológica, é vida emocional, mas é vida também financeira, é de tudo quanto é pobre.
pobre, miserável, aquele que não tem, que foi jogado à margem. Os mais receptivos ao Evangelho são eles, e é aí para isso que nós ofertamos. Agora nós vamos pegar esse carro, já vamos colocar na oficina do Selmo, para dar um banho de tinta, e eu preciso de um mecânico para poder arrumar o carro. Achamos mais um voluntário, e vamos começar a trabalhar. O Evangelho é assim. Eu aprendi com o meu mestre, com o meu Senhor Jesus, que o Evangelho é de caráter de urgência. É por isso que aquele camarada virou para Jesus e disse assim: ó, Senhor Jesus, eu quero te seguir, mas o meu pai morreu, deixa eu sepultar o meu pai. Aí Jesus vem, deixa que os mortos sepultem os mortos. Não é que Jesus é ignorante e indelicado, é que ele está demonstrando que o Evangelho é de caráter de urgência. Se Deus está clamando, se o inferno está clamando, se a terra está clamando, você e eu temos que dar ouvido e partir para cima, ir ao socorro. A igreja, ela é luz para esta terra. E quando Jesus diz que a igreja ela é luz, Jesus ele faz um paralelo com a cidade luz da época dele. Se você pesquisar no seu Google agora, quem é a cidade luz na atualidade, você vai encontrar Paris. Paris é a cidade luz, mas na época de Jesus era Roma. Cidade Luz é a cidade mais tecnológica, é a cidade com maior desenvolvimento, é a cidade com maior infraestrutura. Logo Paris é assim, Roma era assim. Aí Jesus vem e diz: não é nem Paris, não é também Roma, não é a Avenida Paulista, não é São Paulo, mas a luz deste mundo, aqueles que levam a esperança à vida, é o meu povo, todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Isso é missões. Deus tem um propósito. O propósito primordial de Deus na terra não é abençoar a tua vida propriamente dito, eu já falei isso no culto fé, mas salvar a humanidade, abençoar a minha e a tua vida de modo particular, isso é secundário. O propósito primordial de Deus na terra é salvar a humanidade. Para que isso acontecesse, Deus separa um homem, Abraão. Desse homem, ele funda uma nação, a nação de Israel. Então vem Moisés e diz que a nação de Israel é o sacerdócio real, a nação santa, o povo eleito, o povo adquirido, o povo separado. Só que este povo chamado Israel, ele nega o seu sacerdócio, nega o conhecimento de Deus. Então Deus os pune. Deus tira todo esse direito de Israel. É o que está escrito em Oséias, capítulo de número 4 e verso de número 6. Só que o plano de Deus tem que continuar. Então Deus levanta um outro povo, que Jesus dá o nome de eclésia, Jesus dá o nome de igreja. Então vem o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo de número 2 e verso de número 9, e ele diz que agora a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, o povo eleito de Deus é a igreja. A missão de Israel é uma missão centrípeta. Israel atraía o povo para que o povo conhecesse a Deus. Centrípeto diz respeito a atrair para o centro. Israel era o epicentro. A missão da igreja não é centrípeta. A missão da igreja é centrífuga. Ou seja, sai do centro e se espalha até os confins da terra. É o que Jesus diz em Atos, capítulo de número 1. E verso de número 8, se não me falta a memória, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de virtude, sejais revestidos de poder. Aí vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e também Samaria, até chegar nos confins da terra. Então presta atenção, a igreja ela começa na região em que ela está inserida. Aí ela pega bairros circunvizinhos e ela vai aumentando as fronteiras até chegar nos confins da terra. A igreja, ela não é centrípeta, ela não atrai. Ela deve ir buscar como Sansão. Sansão era aquele que entrou na seara dos filisteus. Esta é a missão da igreja. Disse Jesus: o campo é o mundo, nós temos que adentrar lá e trazer para cá. A pergunta em questão é a seguinte:
Será que missões é algo relacionado somente ao Novo Testamento? Será que no Velho Testamento, no sistema veterotestamentário, no Velho Testamento não há missões? Será que missões é algo exclusivo do Novo Testamento? É aí então que eu vou precisar de usar o jargão da reforma protestante, onde os reformadores disseram que as Escrituras interpretam as Escrituras. Então eu chego no livro do Gênesis, e no livro de Gênesis, logo no capítulo de número 3, eu vejo Deus falando que Ele iria mandar um que esmagaria a cabeça da serpente. Este seria o Salvador. Este Ele vai colocar em ordem aquilo que o pecado transformou em caos. Então este vai reorganizar tudo aquilo que o pecado bagunçou. Ainda no livro de Gênesis, nós chegamos em Noé, e na figura de Noé, ele constrói uma arca, e a arca é sinônimo de salvação. A arca é um arquétipo, a arca é um tipo do Cristo. Se tu não quiser viver o julgamento, a ira, a condenação, então entra na arca. Jesus é a salvação para a humanidade. Esta era a mensagem já desde Noé. Quando chegamos um pouco mais para frente, chegamos em Abraão. E no capítulo de número 12 de Gênesis, nós vemos Deus falando agora para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ainda vemos através de Abraão, Isaac, Jacó, José, todos esses glorificaram o nome do Senhor lá no Egito. O faraó teve que reconhecer que Abraão tinha um Deus poderoso. O faraó teve que reconhecer na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José, que existe um Deus que é soberano, e Ele tem todas as rédeas no controle. Chegamos em Êxodo. Em Êxodo nós temos um personagem icônico, Moisés. E este Moisés é usado para que Deus fosse glorificado na trajetória da libertação do povo de Israel, que era escravo no Egito e agora vai se tornar uma nação. Nós vamos ver que quando Moisés entra no Egito, Deus começa então a demonstrar o seu poder. O que é interessante na história de Moisés e de Israel, no período do Êxodo, meus irmãos, é que todas aquelas pragas eram deuses do Egito. Então, quando Deus envia as pragas, Deus estava enviando os próprios deuses dos egípcios contra os egípcios. A ideia aqui por detrás era mostrar a soberania de Deus. Em outras palavras, como pode um Deus de um escravo dar ordem para os nossos deuses para nos atacar? Eles não aceitavam isso. O livro do Êxodo enaltece o nome do Senhor, e isso é missões. Chegamos no livro de Levítico. E no livro de Levítico nós temos ali a lei sendo promulgada. E o que é a lei senão a revelação de Deus? O que é a lei senão o caminho de Deus? Em outras palavras, se você quiser andar no caminho, ande no caminho da lei. Se você quiser conhecer a Deus, conheça a lei. Para o mundo antigo conhecer a Deus, a lei ela era promulgada. Por isso que Israel, de tempos em tempos, ele falava sobre a lei. A lei era a revelação de Deus para a humanidade, não só para Israel. Chegamos no livro de Números, e o livro de Números, eu não sei se você já leu, ele tem dois fatos importantes. O primeiro, ele é Números porque tem a genealogia, ele é contado, mas também tem as batalhas. E em todas as batalhas de um povo inexperiente, e em todas as batalhas de um povo que não era guerreiro, Deus prevaleceu. Deus foi soberano. O que eu quero dizer para você, querido? Que assim como Israel, um povo inexperiente no período de Números, um povo sem estratégia, sem arma, sem armamento bélico, assim como Israel nas nossas batalhas, Deus manifesta o poder, e as nações e as pessoas que estão ao nosso redor passam a perceber que nós temos um Deus que zela por nós. Isso é missões. Chegamos então no livro de Deuteronômio,
E no livro de Deuteronômio nós vamos ver que agora o Moisés ele repete a lei. E quando ele repete a lei, ele não repete somente a lei, mas ele repete toda a trajetória de Israel até aquele momento. Isso trazendo à tona é o seguinte: nós passamos tudo isso, mas não é para vocês esquecerem nunca jamais que a maneira pela qual Deus vai se revelar é através da nossa história, da sua lei promulgada. Então a história vai mudar. O povo vivia no deserto, agora vai viver na terra prometida. O povo estava vivendo em tendas, agora vai ter casa. A sua situação vai mudar. Mas quando mudar a sua situação, não se esqueça da palavra. Quando chegar o teu momento de Deus cumprir a promessa sobre a tua vida, continue humilde, continue simples, no mesmo período que você era humilde e simples no deserto, do mesmo jeito, continue simples. Por isso Moisés escreveu Deuteronômio. A próxima categoria de livros que nós encontramos no Velho Testamento são chamados livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, 1º e 2º Samuel. Esses livros são históricos. Livros onde nós vamos encontrar, por exemplo, Raabe. Raabe ouviu falar de Deus quando Moisés mandou os espias. Eu não sei se você se recorda do fato. Ela vai conversar com os espias, ela diz: o nosso povo tem ouvido o que Deus fez com vocês lá no Egito. O nosso povo ouviu como Deus livrou vocês do Egito. O nosso povo ouviu que Deus derramou o maná no deserto para vocês não perecerem de fome. O nosso povo ouviu que vocês não eram um exército, e vocês venceram todas as batalhas que vocês travaram no deserto. E tudo isso que o nosso povo em Jericó ouviu, provocou medo em nós. A fama de Deus precedeu a presença. Isso é missões. Nós vamos andar um pouquinho mais para frente e chegamos em Juízes. E assim como em Números, nós temos inúmeras batalhas no livro de Juízes. Só que não é a única lição. O livro de Juízes é um livro de união, é um livro de unidade. O povo de Israel vacilava como eu, como você, pecando todo dia, toda hora, todo momento, seja por pensamento, seja por obra, seja por ações, seja por palavras. Você e eu estamos pecando constantemente como o povo de Israel. Só que o povo de Israel começava a se unir. A Bíblia diz que era um povo só, pedindo por misericórdia, pedindo por arrependimento, por conversão, por mudança, por transformação. E Deus então livrava aquele povo nas suas batalhas. Sabe o que é interessante no livro de Juízes? É que existe uma mística por trás da história. E qual é a mística? Enquanto eles lutavam na terra, acreditava-se que os deuses lutavam no céu. Logo, o exército vencedor na terra demonstrava qual era o Deus vencedor no céu. Por isso que quando eles invadiam um território, a primeira coisa que eles faziam era derrubar o templo, para mostrar para aquele povo que perdeu, que o Deus deles era muito mais forte. Em todas as batalhas no livro de Juízes, Deus não desamparou o povo dele. As tuas provações, as tuas privações, é uma maneira de Deus se apresentar àqueles que estão ao seu redor. É uma maneira de Deus revelar o seu poder. Em Ruth, Moabe conhece a Deus através de Noemi. Ruth, Moabita. Segundo Moisés, homem admirável, Moisés escreve que os moabitas eram malditos. Eles não poderiam entrar na terra santa e muito menos poderiam entrar para cultuar no templo, porque eram malditos. Moisés amaldiçoou os moabitas. Ruth era moabita. Entretanto, o Deus da graça, o Deus missionário, faz com que Ruth entre para a genealogia do rei Davi. E não só para a genealogia do rei Davi, como também para a genealogia do próprio Cristo. Esse é o Deus de todos os povos.
um Deus que não é exclusivista. Em Esdras, Neemias, Esther, nós vamos ver que, através desses homens, Deus ele passa a se manifestar no período pré-babilônico, pré-assírico, dentro da Síria, dentro da Babilônia, e depois Deus traz eles de volta e ainda impede a extinção. Por isso que Jesus disse: eu vou levantar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque em Esther, o povo judeu, o povo de Deus, ele foi determinado, foi colocado em lei que ele deveria ser extinto. Entretanto, Deus livra o seu povo. E aqui eu quero abrir um parênteses. Os irmãos sabem que recentemente começamos o serviço de capelania em nossa igreja. Capelania hospitalar, algo defendido pela Constituição brasileira. Quando nós estávamos para completar um mês, o hospital, a diretoria do hospital barrou o nosso serviço no hospital. Fomos tentar entender o motivo pela qual, então, nós não podemos mais entrar no hospital para fazer o serviço. A última vez que o pastor Edivaldo e eu estávamos lá, ouvindo os enfermos, um deles estava com o irmão dele crente, e ele falou para o irmão dele: está vendo, Deus trouxe um pastor aqui no hospital, você vai perder a oportunidade. Em lágrimas, aquele moço pediu para que nós orássemos, porque ele queria aceitar Jesus no leito do hospital. Depois alguém viu, não sabemos quem, que estávamos fazendo a oração para aquele paciente. Chegou na diretoria do hospital e eles então bloquearam o nosso serviço, porque estávamos orando nos leitos. Não fazíamos escândalo, orando de olho aberto. O diretor tem uma certa aversão a crente. E todos os voluntários, são 17, 2 não são cristãos, os outros 15 a nossa igreja levou. Mas Jesus disse que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Podemos ser perseguidos como irmãos na Nigéria, como irmãos na Etiópia, da Coreia do Norte. A Constituição, de um modo camuflado, pode perseguir. Nas escolas pode perseguir, mas nada vai parar o avanço da igreja de Deus na terra. Assim foi com Israel, e o livro de Esther é para demonstrar isso. Aí você fala: mas o livro de Esther não tem nenhum nome de Deus, e não precisa. Deus, ele governa este mundo. Deus não perdeu o controle deste mundo, ele ainda tem o controle na mão. E a igreja não vai perecer, a igreja vai continuar. A próxima categoria é os livros poéticos, onde encontramos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E logo em Jó, nós vemos que os seus amigos não são da mesma nacionalidade. Seus amigos passam a conhecer a Deus através de Jó e ser abençoado por causa da oração intercessória de Jó. Quando olhamos para Provérbios e para Eclesiastes, Deus ele passa a se revelar, demonstrando que ele não está além dos nossos problemas. O que é Provérbios? O que é o Eclesiastes? Se não Deus se manifestar na nossa trivialidade, Deus se manifestar na nossa rotina. Então os livros vão falar de família, vão falar de relacionamento, da paternidade, da maternidade, da mulher sábia, do homem sábio, vai falar da prostituição, vai falar de coisas da vida. Deus, ele não está além, Deus está a par de tudo aquilo que acontece e se importa com cada detalhe da nossa vida. Logo, Provérbios e Eclesiastes também são um livro missionário demonstrando que Deus está conosco em todos os momentos. O único que poderíamos abrir uma exceção seria Cantares, mas é uma carta de amor. Cantares de Salomão é uma carta de amor que, na visão dos judeus, é a intimidade de Deus com Israel. E para alguns teólogos, é o amor que Deus tem, que Jesus tem pela sua igreja. Carinho. Deus é um pai que ama. Deus é um noivo que ama.
Aí chegamos nos livros proféticos. São 17. 5 maiores, 12 menores. Dentro dos livros proféticos, nós vamos ver, perceber, que todos eles de forma unânime, profetizaram não só a Israel, mas também a outras nações, como a Síria, como Babilônia, como o Egito, como Tars. Todos esses países da época receberam a profecia. E o que esses livros nos mostram em questão missionária? Que Deus é um Pai que ama, pois se Ele corrige, Ele é Pai. A correção é a demonstração da importância. Logo, se eu sou chato com você para falar dos teus defeitos, e você é chato comigo para falar dos meus defeitos, não leve isso para o lado pessoal. Isso é demonstração de importância, pois no dia que eu não me importar mais com você, para mim tanto faz como tanto fez. Por isso, o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor não é o ódio, porque quando você odeia, a pessoa que você odeia está viva dentro de você, só que de modo negativo. Você se importa com aquela pessoa, só que de modo negativo. Logo, o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é a indiferença. Quando alguém diz para você, tanto faz, não se importa mais. Então, se eu sou chato com você e aponto os teus defeitos e você comigo é porque nos importamos um com o outro. Quando deixarmos de nos importar, tá certo que tem gente que pega no pé desnecessário, né? A gente sabe, coitado dos homens. E aqui eu estou abrindo um sindicato para os homens. Mas o homem também não fica atrás, coitado das mulheres. Coitado dos filhos. E coitado dos pais, logo coitado de todo mundo. A gente bota defeito em tudo e em todos. Mas enfim, continuando. Agora chegamos então nos livros biográficos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus é escrito para os judeus, Marcos é escrito para os romanos, Lucas é escrito para os gentios, e João já é escrito de um modo universal, todos mostrando um destino certo, demonstrando a universalidade de Deus. Logo, Deus está em missões no Novo, mas Deus está em missões no Velho Testamento também. Atos dos Apóstolos é o livro histórico. A diferença dos livros biográficos do Novo Testamento para o livro de Atos dos Apóstolos é que Mateus, Marcos, Lucas e João vai descrever a cabeça, Jesus operando. Já Atos dos Apóstolos mostra o corpo de Jesus. A igreja na missão centrífuga é o período da expansão do reino, é quando se inicia a obra evangelística. E por evangelismo eu estou falando de você demonstrar o amor de Deus. E aqui eu abro um outro parênteses. Gosto da frase do padre franciscano que diz: pregue o evangelho em todo o tempo, e se preciso for, fale. O evangelho não precisa ser falado, mas muito mais do que falado, ele tem que ser encarnado. Muito mais do que encarnado, ele tem que ser demonstrado. O evangelho não é letra, o evangelho é prática. Isso é o evangelho. E o livro dos Atos dos Apóstolos é justamente isso. É a prática, é a demonstração desta igreja alcançando 3 continentes, África, Ásia e Europa. As cartas de Paulo são cartas destinadas a igrejas gentílicas, não são cartas judaicas. E se são cartas gentílicas, teve um trabalho missionário. As cartas universais, onde temos Pedro, João, Judas e Hebreus também, nós vamos ver que todas essas cartas também são lançadas e direcionadas à igreja, de modo acultural, de modo atemporal, não é algo exclusivo. Logo, Deus é de todas as nações. Isso é missão. Por isso que eu não consigo, irmãos, compreender que nós venhamos a cometer os mesmos erros que o povo de Israel, se achar exclusivo, o melhor detentor da verdade.
A verdade é Jesus. Nós não anunciamos uma igreja. Nós não anunciamos a visão de uma placa de uma igreja. Nós não anunciamos a ideia de alguém. Nós anunciamos o Deus encarnado. A chave hermenêutica da Bíblia, e por hermenêutico aquilo que você usa para interpretar a Bíblia não pode ser interpretada senão por Cristo. Cristo é a chave hermenêutica da Bíblia. Quer entender a Bíblia? Faça a leitura do Cristo. O que nós anunciamos é uma pessoa. Para nós a verdade não é uma letra, a verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa verdade atende por nome de Jesus. Nós não somos segregacionais. Nós não podemos achar que toda a verdade está conosco, porque Deus se manifesta na terra, a terra inteira é dele. Deus continua agindo, Jesus continua pregando onde a igreja não chega. Jesus aparece em sonho para as pessoas. Quantos e quantos testemunhos de pessoas adeptos de outras religiões, cultuando deuses falsos, eles ouvem Jesus falar, Jesus aparece. Não é isso, invoca pelo nome de Jesus e a pessoa é salva. Jesus continua a obra. Mas por que talvez Jesus continue a obra? Possa ser que a igreja tenha se calado, e Jesus diz que se eles pararem de falar, a pedra começa a falar. E o que é pedra para nós? A mídia é pedra. As paredes são pedras. E nós deveríamos ser a carta viva que propaga o amor de Deus, conforme escreveu o apóstolo Paulo. Eu quero finalizar essa parte missionária citando alguns versículos de cunho missionário. Gênesis 2:3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Salmo 2:8. Pede-me, não um carro, não uma casa. Não pede aí talvez uma porta de emprego, porque tudo isso é secundário. Deus, Ele vai abrir, Deus vai fazer no tempo certo, Deus vai dar. Mas primeiro você se prepara, estuda, faz curso, administra bem o recurso da tua mão, e aí essas coisas começam a vir. Mas aqui em Salmo 2:8, pede-me e eu te darei as nações por herança. Por que é que nós colocamos as bandeiras ali, irmão? Para enfeitar a igreja, para ver se ela fica mais bonita. Esse é o fundamento. Não quero envergonhar ninguém, mas quem foi que passou pela bandeira e estendeu a mão? Deus, eu não sei que bandeira é essa, porque eu faltei na aula de geografia nesse dia. Mas visite esse país aqui. E você não precisa saber de fato do nome do país, porque teu Deus é onipresente, é onisciente, é presciente. O Deus a qual eu tenho que mostrar a foto numa carteira de trabalho, uma foto para, ó Deus, é esse cara aqui, ou a peça de uma roupa, esse Deus para mim é muito fraco, é muito medíocre. Ora por essa pessoa aqui, pastor. Qual que é o nome dela? Eu não preciso saber do nome, irmão. Deus sabe. Deus sabe. Então, quando você passar ali pelas bandeiras, ore por aqueles países. Coloque aquelas nações, são nações que perseguem os cristãos, coloque elas, não é para deixar a igreja bonita. Então o Salmo 2:8 diz, pede-me e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Salmo 22:27, todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as famílias das nações adorarão perante Ele. Salmo 96:3, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Mateus 24:14, mas este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Ah, pastor, eu tenho tanto medo aí da guerra da Ucrânia, esse cisma que tem aí com os países socialistas, agora que começou Israel, outro país entrou, Irã, mas é o fim. Aí está escrito, mas este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e depois vem o fim.
Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Lucas 24, 47. Em meu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados. Não é porta aberta, não é chave de carro, não é nada disso, isso não é evangelho. Em meu nome se pregará o arrependimento e a remissão de pecado em todas as nações, começando por Jerusalém. Isso é evangelho. Então, voltando à pergunta original, existem missões no Velho Testamento? Em toda a Bíblia. Existem missões em toda a Bíblia, de capa a capa. A questão não é essa. A questão é o que vamos fazer mediante ao fato de saber que o Pai é missionário, que o Filho é missionário, que o Espírito Santo é missionário, que a Bíblia é um livro missionário. O que é que vamos fazer? Como vamos viver? E quando eu falo de missões, não estou falando para você ir a algum lugar. É no teu serviço mesmo. Quando você pensar em falar um palavrão na roda dos escarnecedores, lembre que tu é a luz deste mundo. Quando te vi a proposta de um agiota, lembre que tu és a luz deste mundo. Quando te vi para experimentar alguma coisa, para andar por caminhos turbulentos, por buracos, lembre que você é a luz deste mundo. Quando você se sentir tentado, lembre-se que você é a luz do mundo. Não compactue com as coisas deste mundo. É lá onde você está. É lá na escola, no transporte, no trabalho. É lá que você vai começar a glorificar o nome do Senhor. Que Deus os abençoe.